Estudo Bíblico, 1 Reis 20. A parte final desse primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 22, contém os relatos das 3 campanhas contra os arameus, povo que habitava na Síria, entre os quais se insere o episódio da vinha de Nabote. Verso 1. Ben-Hadad era o vizinho mais próximo de Acabe na fronteira do norte. O rei da Síria não duvidava de sua capacidade de conquistar o território de Israel e exigiu a entrega incondicional de tudo quanto lhe aprazia, versos 3 e 6. Estes 32 reis eram, na realidade, vassalos de Ben-Hadad, cujos domínios somente abarcavam uma cidade e o território situado ao redor dela. Verso 7. O rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra. Os anciãos da sua terra formavam uma instituição conhecida ao longo de toda a história bíblica. O Conselho dos Anciãos era formado por membros respeitados das cidades israelitas. Verso 9. Acabe era um homem fraco e mau, mas aqui temos uma das poucas ocasiões em que mostrou um pouco de coragem e dignidade. Verso 10. Essa é a maneira de falar em que se faz juramento pelos ídolos, nesse caso no sentido de que destruiria totalmente a cidade de Samaria. Capítulo 19, verso 2. Verso 11. Acabe, vacilante e fraco, fez então uma declaração profunda e significativa. É melhor que ninguém se vanglorie antes de ter feito algo que mereça os aplausos, pois deve esperar até vencer a batalha e no fim sobreviver. Mateus 23, 12. Verso 13, um profeta. Mais um dos profetas anônimos que Deus continuava a mandar até mesmo para os reis perversos. Mateus 23, versos 37 a 39. Verso 15. 7.000. Não deve ser a congregação dos fiéis que escutou a chamada do profeta de Deus, capítulo 19, verso 18, mas sim os soldados do exército mobilizado em Samaria. Versos 19 e 20. Da parte de Israel, a batalha fora ganha por intermédio dos moços. Da parte da Síria, foi perdida por meio da embriaguez. Verso 16. Aprendamos, pois, a aproveitar a mocidade no trabalho do reino de Deus e a vedar todo o uso de bebidas alcoólicas. Verso 22. Daqui a um ano. As campanhas bélicas naquelas regiões tinham uma época quase tradicional. A primavera, segundo Samuel 11:1, 1 Crônicas 20, verso 1. Verso 23. Deuses dos montes. O pensamento que restringe as atividades divinas a certos tempos e lugares sempre fora tradicional no paganismo, inclusive a civilização pagã da Grécia e a de Roma, com seus deuses de amor, guerra e etc. O costume de se restringir a vida religiosa à hora e ao lugar do culto da igreja é também do paganismo. Verso 24. Passa-se agora a um pensamento mais racional do que aquele do último versículo, removendo os reis, meras figuras tradicionais, quando se trata da parte técnica da batalha. Pondo soldados profissionais e peritos, a Síria melhorou sua posição estratégica administrativa. Verso 26. Áfeca. O nome era comum naquelas regiões e a Bíblia menciona 5 cidades que assim se chamavam. É o equivalente da nossa palavra fortaleza. Essa fica a leste da Galileia. Verso 28. Na Síria, nada se sabia sobre o Deus criador de todo o universo, o Deus que se revelou aos israelitas, mas aquela era a sua oportunidade para bem conhecê-lo. Gênesis 14, 19 e 22, Deuteronômio 3, 24 e Daniel 11, 32. Verso 29. É difícil saber se o número de 100.000 é apenas o símbolo de uma grande vitória ou se é um número real.
As batalhas naquela época eram vencidas quando do abandono e fuga da outra parte, que era quase sempre totalmente dizimada. Verso 30. Caiu o muro. Sem dúvida, a queda da muralha era parte da atuação dos soldados israelitas, arrebanhando os restantes fugitivos para depois procederem à destruição coletiva. Verso 31. Reis clementes. Se Deus não era conhecido entre os Ciros, verso 28, estes ao menos conheciam a influência de sua lei revelada. Os panos de sacos eram um sinal de luto e humilhação. As cordas no pescoço simbolizavam cativeiro. Verso 32. É meu irmão. Essa expressão significa que Acabe trataria Ben-Hadad com as honras de um rei em pé de igualdade com ele mesmo, apesar da vitória absoluta que os israelitas alcançaram sobre os exércitos da Síria. Verso 34. Aliança. As condições amistosas da paz. A devolução dos territórios que no reinado anterior foram cedidos à Síria, capítulo 15, verso 20, e privilégios comerciais para os israelitas naquela grande capital que controlava as estradas das caravanas para o norte e o leste. Verso 35, esmurra-se. O profeta dá essa ordem porque quer que o confundam com um soldado ferido no combate. Verso 36, nota homilética. Este homem recusara-se a tomar parte numa profecia de Deus, pela qual haveria de evidenciar a desobediência de Acabe aos oráculos divinos. O fim seria que um servo seu se machucasse para desempenhar o papel de um soldado ferido, moral ou fisicamente, para ser mais efetivo em levar a mensagem. Não que Deus se compraza no sofrimento dos seus filhos, mas sim por ser um mundo tão maligno e a carne tão contrária ao espírito, que o portador da mensagem da luz sofra e seja perseguido. Tiago 1, versos 2 a 4, João 15, verso 20, 2 Timóteo 3, verso 12 e 1 Coríntios 4, verso 12. Versos 39 a 42. O profeta apresenta um caso fictício como se fosse real, para que o rei pronunciasse uma sentença pela qual condenaria a si mesmo. Verso 39. Um talento de prata. Parecia uma multa exagerada, equivalente a 35 quilos. Quando o rei aprovara tão penosa imposição, verso 40, estava também aprovando, sem querer, a aplicação de uma pena a si mesmo por ter libertado um prisioneiro bem mais importante. Verso 42. Esse ato, que tinha a aparência de ser um gesto de misericórdia e de clemência, verso 34, nada mais era do que uma conveniência política, visando uma futura aliança com a Síria, contra o grande e poderoso império da Assíria, que de fato, um século mais tarde, eliminaria o reino de Israel. O caso é igual ao da desobediência que Saul mostrara por respeito ao rei Agag. 1 Samuel 15, versos 8 a 11.